Boa tarde, cara telespectador. Começamos mais uma vez o programa Papo Vacina. No Papo Vacina de hoje, vocês acabaram de ver no vídeo uma realidade que é muito comum no ambiente brasileiro e no mundo de uma forma geral, que é a falta de saneamento básico. A falta de saneamento básico, ela é uma questão que gera diversas doenças para a população geral, certo? Uma das doenças que nós vamos analisar hoje é a amebíase. A amebíase causada pelo protozoário Entamoeba histolytica, certo? O que é interessante que nós vejamos dessa doença? Nós vamos analisar a vacina que está sendo produzida, as vacinas que estão sendo produzidas para esse protozoário Entamoeba histolytica. Bom, Entamoeba histolytica é um protozoário com um ciclo muito simples, certo? O ciclo dele é baseado ou em um cisto ou em um trofozoito, certo? Esse cisto ele é encontrado no ambiente com um saneamento básico precário. Esse cisto ele acaba contaminando ou alimentos ou água, que quando ingeridos pelo ser humano se tornam agentes de uma infecção, seja ela sintomática ou assintomática, certo? Então esse cisto, quando ele entra em contato no estômago com aquele pH, com aquelas enzimas que ali estão presentes, ele vai começar um desencistamento, certo? No intestino delgado, então ele se desencista, formando então um trofozoito. Esse trofozoito chegando no intestino grosso, ele chega através do fluxo intestinal, ele vai iniciar um processo de multiplicação e um processo de encistamento. Esses cistos, esses novos cistos, vão então fazer parte do fechamento desse ciclo, quando eles forem, através das fezes, jogados para o ambiente e esse ambiente infectar uma outra pessoa. Mas, então, onde está a doença? Onde é que está a infecção sintomática? A infecção sintomática está ligada ali na multiplicação dos trofozoitos. Os trofozoitos, eles se multiplicam e nesse desenvolvimento, nessa multiplicação, eles acabam necessitando de nutrientes para que isso seja efetivamente feito. Então, o que acontece? Esse trofozoito, ele tem alguns mecanismos básicos que vai fazer com que ele faça essa infecção do hospedeiro. O que ele vai fazer? Ele vai, através da adesão, se ligar a essas células da mucosa e ele não vai deixar, essa adesão vai fazer com que ele não seja deslocado, mesmo que o fluxo intestinal seja grande. Então, esse fluxo intestinal mesmo acontecendo, a adesão mantém o trofozoito ligado à célula. Depois que ele se liga, ele vai fazer um processo de invasão, ou seja, algumas proteínas que ele vai jogar para dentro da mucosa. Essas proteínas elas vão entrar em contato com a célula e vão fazer com que a célula ou seja destruída ou ela perca a qualidade que ela tem de manter a sua osmolaridade, digamos assim. Então, o que acontece? Depois dessa invasão, nós teremos também a destruição dessas células, certo? Essas células, então, ao serem destruídas, vão acabar formando úlceras. E através dessas úlceras, que os trofozoitos vão poder entrar no hospedeiro de uma forma mais invasiva, atingindo a corrente sanguínea e, posteriormente, causando até a infecção extraintestinal, certo? Nesse processo de atingir a corrente sanguínea, esses trofozoitos também fazem o que é chamado de evasão do sistema imune. Ou seja, algumas proteínas que eles possuem são secretadas ou são expressas na membrana de uma forma diferente. E essa expressão das proteínas ou secreção faz com que o sistema imune não tenha ação sobre esses trofozoitos, certo? Então agora vamos pegar vamos pegar um gancho na infecção sintomática, nos dois tipos de infecção sintomática, certo? O primeiro deles é a infecção intestinal. A infecção intestinal, ela normalmente tem como sinais clínicos, certo? A diarreia e a dor abdominal. Ela pode também ter a febre, mas o que a gente também tem que analisar, que é o que é o fator mais complicante para esse hospedeiro, é a infecção extraintestinal, que é a infecção que normalmente é hepática. Essa infecção hepática, ela vai gerar hepatomegalia, dor, perda de apetite, anorexia. E são esses os fatores mais cruciais que a vacina visa impedir, certo? Então, agora que nós discutimos um pouco do que é a Entamoeba histolytica, nós precisamos analisar um pouco das vacinas, certo? E nós vamos, então, para os nossos pesquisadores. Eu vou trocar um papo com eles, eu vou fazer algumas perguntas, são em torno de 3 perguntas para o pesquisador, nós vamos então conversar um pouquinho e depois disso você vai entender um pouco melhor de como está sendo esse desenvolvimento dessas vacinas. Então a gente já volta no próximo bloco. Espere aí, viu? Bom, telespectador, eu gostaria de agradecer a sua atenção por ter esperado esse nosso segundo bloco, certo? Então nós vamos começar a nossa mesa redonda com o primeiro pesquisador do dia, que vai ser o Fernando Krainer. Fernando, eu gostaria primeiro de agradecer a sua presença aqui no programa e eu gostaria de saber o seguinte, Fernando, qual característica que uma vacina precisa ter para ser considerada uma boa vacina?
Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde a todos os pesquisadores aqui presentes. Então, essa é uma pergunta muito boa para a gente começar a entender como funciona a dinâmica do desenvolvimento de uma nova vacina. Então, do meu ponto de vista, para uma vacina ser considerada boa, ela precisa abranger 3 aspectos fundamentais. O primeiro dela, ela precisa ser imunogênica. O que isso quer dizer? Ela precisa entrar no nosso corpo e gerar uma resposta imune eficiente e duradoura. Isso quer dizer o quê? Quando o nosso corpo entrar em contato com esse patógeno, nós vamos conseguir reagir de forma apropriada. O segundo fator, ela precisa ser barata, de fácil acessibilidade de produção. Isso porque nós estamos sempre falando de milhões de pessoas. Então não adianta ela ser imunogênica e ser algo muito caro. E o terceiro fator, ela precisa ser uma estrutura conservada. Isto é, o que formos inocular no nosso paciente precisa ser uma estrutura que está presente em todos os patógenos, da espécie que estamos falando. Isto é, no caso da entamoeba histolítica, precisa ser uma estrutura que todas as entamoebas histolíticas apresentam. Isso são os 3 fatores que eu considero fundamental para uma vacina ser considerada boa. Entendi. E o segundo fator que você cita seria ela ser barata, né? Isso é muito importante, até porque a entamoeba histolítica é um protozoário que causa uma doença, que é a amebíase, em locais endêmicos e pobres, certo? Que normalmente o saneamento básico não chega, né? Exatamente. Ela sendo quanto mais barata, melhor nesse caso, porque estamos falando de uma doença negligenciada, né? Sempre afeta mais a população pobre, a população mais vulnerável dessa doença. Sim. E, Fernando, a vacina que vocês produzem, ela é com uma proteína chamada galgalnac-lectina. Por que você considera essa proteína uma boa proteína para ser produzida a vacina? Então, essa proteína que nós estamos pesquisando, eu considero ela uma boa candidata para ser inoculada em nossos pacientes, pois ela abrange os 3 aspectos que eu disse anteriormente. Ela gera resposta imune nos nossos pacientes, ela é barata, de fácil produção em larga escala, e é uma estrutura conservada em entamoeba histolítica, porque é através dessa proteína que fica presente na superfície da ameba que ela se liga ao nosso intestino. E, além disso, pesquisas já demonstraram que mais de 90% das pessoas que ou apresentam a doença assintomática, isto é, a ameba coloniza, mas não apresenta nenhum quadro sintomático, e também no quadro sintomático, né, quando afeta principalmente o fígado, mais de 90% desses pacientes apresentam imunoglobulinas contra esse tipo de proteína. Então, a gente acredita que é uma fortíssima candidata a ser uma vacina a ser aplicada para a erradicação dessa doença. Entendi. Bom, Fernando, você sabe, a nossa mesa redonda ela é vasta, de vários pesquisadores, então vou ter que passar agora a palavra a um próximo pesquisador, e eu gostaria muito de agradecer novamente aí a sua presença no nosso encontro aqui do dia de hoje. Claro, eu que agradeço. Então agora nós vamos passar a palavra para o próximo pesquisador, que é o Gabriel Júnior. Gabriel Júnior, boa tarde, gostaria de agradecer a sua visita no nosso programa. Boa tarde, Bernardo. O Gabriel Júnior, como que funciona a possível vacina utilizando a proteína rica em serina da entamoeba histolítica, e por que é possível confeccionar uma vacina com essa macromolécula? O que eu tenho aqui é que vocês chamam essa macromolécula de SREHP, correto? Correto, Bernardo. Essa é a abreviação, né, para proteína rica em serina da entamoeba histolítica. E, primeiramente, para entender uma vacina baseada nessa proteína, né, a gente tem que compreender a proteína, né? Essa proteína auxilia no processo de adesão tecidual, né, que é o primeiro evento, né, no processo infeccioso pela entamoeba histolítica, né, na sua fase de trofozoito, e é uma proteína que é encontrada na superfície, né, da membrana citoplasmática desse protozoário, né, como observado na imagem. Bom, é interessante que essa proteína é específica a diversas cepas de entamoeba, né, então isso gera uma abrangência vacinal bastante relevante, né? E essa especificidade da proteína se dá pelo gene, né, pelo DNA codificante da mesma, né, que nesse segmento de DNA a gente encontra padrões sequenciais repetitivos de nucleotídeos, né, e isso gera, esses padrões, eles podem ser chamados de repetições em tandem, certo? E, como nós sabemos, né, na parte biológica, um segmento de DNA geralmente gera uma proteína, né, se for um gene. No caso, como há padrões sequenciais repetitivos no gene, também haverá padrões repetitivos na proteína de aminoácidos. No caso, resíduos, né, desse aminoácido serina vão ser encontrados em diversas regiões, né, de forma repetitiva. E daí a denominação, né, de proteína rica em serina, né, da SREHP. Bom, esse caráter bastante específico, né, gera um isolamento imunológico para essa vacina, né, protegendo o hospedeiro, né, de uma eventual ação autoimunitária. E isso e também, né, por essa SREHP estar na membrana citoplasmática, né, do protozoário, facilita a identificação, né, do sistema imunológico e, consequentemente, a ação vacinal. Bom, então é mais ou menos assim que a vacina vai funcionar, né, basicamente dessa forma, e com essa proteína de maneira isolada ou até mesmo fusionada com outras proteínas e associadas a adjuvantes, né, são aquelas substâncias adicionadas para aumentar ainda mais a resposta imunológica. E espera-se, então, né, que a gente tenha uma resposta humoral, né, a produção de anticorpos e de células de memória, né, utilizando uma vacina baseada nessa proteína.
Entendi, entendi. E, assim, já existem algumas evidências de que é possível se utilizar essa vacina com base nessa proteína? Existe alguma forma de tornar essa vacina talvez mais eficiente? Então, é, existe algumas evidências, né? Por exemplo, o aumento da carga imunológica humoral, né? Com anticorpos anti-SRHP em pacientes com amebíase aguda invasiva já foi evidenciado, né? E essa resposta, né, desses pacientes, todavia, não geraram uma memória imunológica, né, após a infecção. E o desafio é justamente esse, é a gente gerar uma imunidade que se torne efetiva e duradoura, né, mesmo após o contato com o protozoário. Bom, outro ponto é que existem também diversos testes vacinais em pequenos roedores, né, em macacos verdes, já foram realizados por nós, e tanto de maneira via oral quanto via parenteral, né, e isso gerou resultados bastante animadores, né, sempre a gente tentando visar, né, o desenvolvimento ou não da forma invasiva, né, no ciclo patogênico desse protozoário, que se dá na maior parte das vezes, né, com a formação de abscessos hepáticos, né. E se tratando da eficácia vacinal, né, que foi perguntado, uma forma de deixá-la mais eficiente, duas possibilidades foram observadas, né, ao longo dessas pesquisas. Bom, a primeira forma poderia ser gerando uma proteína de fusão, né, entre a SRE-HP e uma proteína ligadora de mannose, né, que nós chamamos de MBP, abreviando, e associando essa proteína de fusão, né, a um adjuvante vacinal. Né? Então, está exemplificado aqui no esquema, né? A gente pega 2 fragmentos genéticos e gera uma proteína de fusão. Bom, uma segunda possibilidade seria utilizar cepas atenuadas, né, da bactéria Salmonella typhi, né, que modificando geneticamente essa bactéria, essa cepa bacteriana, e fazendo com que elas expressem essa proteína de fusão SRHP com a proteína ligadora à mannose, essa também pode ser uma possibilidade vacinal, até muito interessante porque pode ser feita uma vacina dupla, né, tanto para febre tifoide quanto a amebíase. É uma possibilidade relevante. Entendi, entendi. E assim, uma das minhas dúvidas, existem algumas outras metodologias menos convencionais no desenvolvimento para a formulação da vacina baseada nessa proteína? Sim, Bernardo. Nos nossos mais recentes testes, né, foi feita, né, modelada uma vacina baseada no gene do DNA que codifica a SRHP e não na proteína em si. E esse DNA foi associado a um elemento genético móvel, no caso foi um plasmídio, né, e também obtemos bons resultados, né, tanto para macacos verdes quanto para pequenos roedores, né, e não sempre avaliando o desenvolvimento ou não de abscessos hepáticos, né, essa parte extra intestinal, né, da amebíase. E essa nova frente vacinal, né, baseada em DNA, ela tem alguns benefícios, né, uma maior facilidade de produção, de aplicabilidade, né, tem uma estabilidade bioquímica também nessa vacina, e não é necessário, né, uma associação com adjuvantes. E também não é necessário ser feita uma fusão, né, uma proteína de fusão, até porque, nesse caso, está sendo utilizado um material genético, né, e não uma proteína. Entendi. Então ela seria um pouco mais, talvez, mais simples de ser feita, correto? Correto, embora a técnica seja bastante sofisticada, né, talvez a quantidade de etapas na formulação seja menor, né? Entendi. Bom, Gabriel, eu gostaria de agradecer aí a sua presença no nosso programa, certo? E como nossa mesa é diversa, nós agora vamos passar a palavra para uma próxima vacina, tudo bem? Tranquilo, muito obrigado, Bernardo. Prazer. Prazer. Bom, então nós vamos aí agora com outra pesquisadora, que é a Lívia Abreu. Bom, Lívia Abreu, eu gostaria de agradecer a sua presença hoje aí. Muito obrigado. E assim, Lívia, eu gostaria de começar com uma pergunta chave para a sua vacina. Qual que é o alvo da sua vacina? Então, boa tarde, Bernardo. Boa tarde a todo mundo que está assistindo em casa. Então, o alvo da nossa vacina lá no laboratório é a 29-KDA. KDA diz respeito aos kilodaltons, é um peso molecular dessa proteína. A gente também chama ela de EH29, porque é entamoeba histolítica 29. Então, esse é outro nome que pode aparecer aí na literatura. Ela é um antígeno da entamoeba ripacisteína. E ela está presente no genoma, né, para ser codificada. E, mais do que presente, ela está conservada, que é um fator-chave para a questão da vacina, né? E ela está presente na entamoeba histolítica e na dispa. Mas quem traduz mais essa proteína é a histolítica, que é a que a gente tem interesse, né, por ser patogênica para o ser humano. E essa proteína, ela é imunogênica, o que é outro fator que é importante para a vacina. E, além disso, eu queria falar um pouquinho sobre para que ela serve na ameba, né? Ela serve como uma peroxidase tiol-dependente. Peroxidase, então, esse nome lembra a gente, uma enzima que vai ajudar na detoxificação de radicais livres. Quando que a ameba vai precisar da detoxificação? Vai precisar quando vier um neutrófilo ou um macrófago ativado do sistema imune hospedeiro querendo atacar ela. Então, é mais um dos mecanismos aí de escape, de se defender do sistema imune do hospedeiro. Sim, entendi. E você falou que ela é imunogênica, né? Em que situações de pacientes doentes isso foi demonstrado? Então,
a gente conseguiu detectar os anticorpos anti-29-KDA em 79% dos pacientes com a complicação dos abscessos hepáticos. Nos pacientes com colite ou assintomáticos, a gente não conseguiu detectar esse anticorpo. Entendi. E como é que foi feita essa vacina? Quais foram os resultados que vocês obtiveram, né, primeiro? Então, essa vacina ela é recombinante, né? É feita de uma fusão recombinante da 29-KDA com o Tifermax, que é um adjuvante dessa proteína. E essa vacina ela foi injetada intraperitonealmente nos animais que a gente testou. E esses animais, posteriormente, foram testados com injeções intrahepáticas do patógeno. E a gente viu que teve uma resposta de proteção de mais de 50% para esses animais. Então, assim, mais de 50% não é tão boa, né? Uma resposta tão exuberante, mas talvez, aí, continuando os estudos, a pesquisa nessa área, a gente consiga aprimorar essa própria proteína como uma vacina para ela, gerar uma resposta mais exuberante, mas também pesquisar associações com outras vacinas para poder potencializar esse efeito. Você comenta sobre essa questão dos 50% de eficácia, né? É interessante que hoje nós estamos vivendo um momento em que, se nós tivermos uma vacina contra o Covid que apresente 50% de eficácia, ela já vai ser validada. Mas para outras vacinas, para outras doenças, normalmente nós precisamos de uma eficácia um pouquinho maior, certo? E a entamoeba histolítica também é um patógeno que tem a característica de infectar os humanos e alguns primatas. Então, a questão também da efetividade em alguns animais, como camundongos, ratos, pode não espelhar totalmente o que seria no ser humano, né, por exemplo. Sim, verdade. Isso é interessante, Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença no nosso programa, certo? E eu vou agora passar para um próximo pesquisador, certo? William, tudo bem com você? Você me escuta bem, William? Opa, Bernardo, tudo bem? Escuto sim. Gostaria de agradecer o convite, tá? Gostaria também de agradecer em nome da UFPA, estamos honrados pelo convite, e também aos nossos colaboradores do Instituto de Ciências Biológicas aí da UFRJ. É isso aí, o William destacou, né, essa parceria entre a UFPA e a UFRJ nessa vacina. Bom, William, uma das expectativas para a eficiência da vacina que vocês estão produzindo é a manipulação do código genético da entomoeba histolítica, né? De que forma que isso vai ser realizado, William? Então, em primeira mão, gostaria de apresentar para vocês, né, um infográfico que ele demonstra a necessidade de ter essa vacina aqui no Brasil, né? Conseguimos visualizar que no Pará há quase uma taxa de 30% de toda a sua população acometida pelo parasita, tá? E respondendo a sua pergunta, né, uma das técnicas que estamos mais utilizando seria o knockout do código genético de linhagens mais virulentas, tá? Com esse knockout, a gente conseguiria silenciar, né, esses genes para que eles não se expressem e também as manifestações clínicas da doença não se desenvolvam. Entendi. Na verdade, é uma vacina um pouco talvez diferente das outras. Ela é um pouco mais, ela apresenta um mecanismo um pouco mais futuro, né? Algo que a gente está começando a usar, que é a engenharia genética, né? Assim, quais que seriam os genes que a pesquisa da vacina visa silenciar por nocaute? Existe algum gene específico? Os genes-alvo para o knockout, né, seriam os genes codificadores do ameboporo e também da cisteína proteinase, tá? Que são os principais fatores de virulência do parasita, que acomete o trato gastrointestinal. Então, a gente conseguindo fazer isso com sucesso, concluímos a primeira fase da vacina. Entendi, ficou claro. E assim, recentemente vocês publicaram que os primeiros testes serão realizados em primatas com uma parceria junto ao Centro Nacional de Primatas. De que forma que vocês pretendem realizar isso aí? Então, na verdade, os testes eles vão estar sendo utilizados com os primatas porque eles também conseguem manifestar a doença igual aos humanos, né? A amebíase. A gente vai estar inoculando uma cepa atenuada neles, tá? E uma equipe especializada vai estar acompanhando como é que essa doença ela vai estar se manifestando e, consequentemente, também vamos aplicar a vacina, tá? Se der tudo certo, nós vamos avançar para o próximo passo, que é aplicar uma cepa mais virulenta nos primatas. Entendi. Bom, acho muito interessante, né? Como a gente precisa fazer todo o teste clínico, seja ele in vitro, depois em alguns animais, e para depois isso ser feito em humanos. Isso, telespectador, a gente precisa sempre respeitar esse passo a passo para que nada ocorra da forma errada, certo? Bom, William, eu agradeço a presença no nosso programa, certo? E eu gostaria de chamar agora um outro pesquisador, certo? A vacina dele é uma vertente um pouco diferente de todas essas que nós falamos até agora. Ela é uma vacina oral e todas as que falamos até agora foram vacinas parenterais. Então, assim, João, tudo bem com você? Olá, Bernardo. Primeiramente, um abraço para você, para os colegas pesquisadores, para os nossos espectadores. É um prazer imenso estar aqui no programa hoje com vocês. Obrigado, João. Eu que agradeço aí a ilustre presença de vocês. João, vamos começar um pouco aí numa diferenciação entre as vacinas parentais e as orais. Então, qual que é a vantagem de uma vacina oral quando comparada com uma vacina parental? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que as vacinas orais elas vão atuar primeiramente nos tecidos linfóides que estão associados à mucosa intestinal. Então, por esse motivo, a vacina oral ela acaba desenvolvendo uma imunidade mais eficiente do que a parietal. Ela acaba desenvolvendo a produção de mais imunoglobulinas e, consequentemente, uma imunidade mais efetiva. Entendi. E assim, qual que é o tipo de vacina oral que se tem utilizado para a prevenção de amebíase? Como é que isso vai ser utilizado, sabe?
Então, a gente tem basicamente dois tipos de vacina mais importantes. Um, que tem bastantes estudos e testes em relação a ela, que é uma vacina composta com a junção de um antígeno da amebíase com a toxina colérica, ou com subunidades da toxina colérica. E essa vacina acaba sendo eficiente para desenvolver imunidade tanto para a cólera como para a amebíase. Mas o tipo de vacina que tem um estudo mais forte, com um background mais forte, com testes mais bem aplicados e com melhores resultados, é a vacina que é composta por bactérias atenuadas que geram a febre tifoide. E aí, quando eu falo sobre febre tifoide, eu me refiro principalmente ao gênero Salmonella. E essa vacina ela é feita pela junção dessas bactérias atenuadas com o antígeno da amebíase. Então, essa é a vacina que realmente já tem mais estudos sobre ela e testes com resultados com maior sucesso, né? E como é que você considera a atuação dessas cepas atenuadas para febre tifoide na produção de uma imunidade contra a amebíase? A primeira coisa que a gente tem que entender é que essas bactérias atenuadas, essas salmonelas atenuadas, elas expressam antígenos estranhos ao corpo, e esses antígenos eles são capazes de viabilizar a produção de imunoglobulinas, principalmente a IgA. Então, a própria bactéria atenuada ela é responsável por induzir uma parte dessa imunidade contra a amebíase. E aí, como eu disse, né, esse tipo de vacina ela é usada com essa bactéria unida ao antígeno da amebíase. O antígeno da amebíase, por ele mesmo, é capaz de produzir a imunidade contra a amebíase. Então, essa vacina ela consiste basicamente nessas duas formas de atuação. Tanto a bactéria atenuada como o antígeno da amebíase vão viabilizar a geração de imunidade ao indivíduo contra a amebíase. Entendi. Ela, na realidade, né, ela, utilizando a salmonela, o mecanismo de utilização com a salmonela, né, telespectador, ela é parecido, talvez, aí, com a vacina que foi apresentada pelo Gabriel Júnior, né? São vacinas diferentes, mas que os mecanismos, muitas das vezes, são os mesmos, né? Bom, João, eu gostaria de agradecer a sua presença aí no programa. Bernardo, gostaria só de fazer um comentário rapidinho. Eu acho importante lembrar também, em relação àquela comparação que a gente faz entre as vacinas orais e parietais, né? É importante a gente lembrar que as vacinas orais elas têm um custo menor de produção, ok? E a gente sabe também que as vacinas orais elas têm uma maior facilidade de administração para a população. Então, isso é muito importante lembrar, porque isso envolve toda a adesão da população frente à vacina. Então, acho que essa é uma parte muito importante, porque a vacina é feita para a população. Então, é muito importante que a gente lembre dessa forma com que a vacina vai ser aplicada. E, nesse sentido, a vacina oral ela é melhor também do que a parietal. Só para fechar a minha fala. Não, sim. E acredito que seja importante também nessa questão da população, porque que a vacina oral ela tem uma aceitação maior entre as crianças e adolescentes, né, do que uma vacina que é feita por via parietal. Isso é de fundamental importância para que a gente consiga, de fato, alcançar o objetivo que é a imunização de um número maior de pessoas. Né? Bom, então como você está acostumado, nós vamos finalizar aí o nosso programa com a nossa conclusão final sobre tudo que foi discutido, sobre todas essas vacinas. Certo? O que é interessante a gente lembrar é que todas elas foram pensadas, elaboradas, depois de pesquisas em pacientes que tiveram entamoeba histolítica, porque os habitantes das áreas endêmicas, eles muitas das vezes são infectados diversas vezes. Certo? E essas infecções sucessivas, elas geram a produção de anticorpos e que faz com que eles sejam menos suscetíveis, algumas vezes, em reinfecções, a terem a infecção sintomática extraintestinal, certo? Ou seja, aquela que é hepática. Então, em pacientes que são viajantes, que vão às áreas endêmicas e pegam pela primeira vez a entamoeba histolítica, são mais suscetíveis a desenvolverem a doença, a amebíase extraintestinal, certo? Então, foi feito um apanhado desses anticorpos que são produzidos para essas pessoas que já foram infectadas várias vezes e foram produzidas essas vacinas, certo? A maioria dessas vacinas, às vezes, não trabalha em termos de diminuir a infecção assintomática, e sim a infecção sintomática, certo? O que é interessante também a gente entender é que as 4 primeiras vacinas foram parietais e que elas impediam majoritariamente o abscesso extraintestinal, ou seja, o abscesso hepático. E a vacina que é oral, ela gerou anticorpos em mucosa, diminuindo talvez aí essa infecção desses indivíduos. Então, talvez, no final das contas, possa ser que seja desenvolvido 2 tipos de vacinas que sejam aplicadas em momentos distintos para pessoas distintas. Ou seja, para crianças, talvez, seja melhor a de via oral, para as pessoas de via endêmica, talvez seja melhor também a de via oral, para que seja diminuída essa quantidade de infecções. Enfim, isso é uma análise que basta aos representantes de cada estado, de cada país, enfim, isso é com eles. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a você, telespectador. Gostaria de pedir também um pouco da sua opinião sobre o nosso trabalho que é o Papo Vacina. Eu vou disponibilizar para vocês um pequeno formulário
onde vocês podem avaliar o nosso trabalho de 0 a 70. Espero que nós conseguimos a nota 70 de vocês, mas caso isso não venha, um 65, um 60, nunca cai mal para nós, porque a sua audiência que é importante. A nota que vocês vão dar para a gente é apenas uma avaliação de vocês. Muito obrigado.